Mas vamos lá. O segundo aí sobre o profeta. Agora aqui começa a pegar as partes que dá muitas aplicações aqui, na verdade. A identidade aí do profeta, né? E a precedência do profeta. Então vamos conhecer um pouco aí o profeta. Profeta, Ezequiel, que significa Deus fortalece, ou fortalecido pelo Senhor, ou fortalecido por Deus. Que é interessante nós entendermos que naquele contexto os nomes carregam muito significado. Sim. Para a pessoa do Antigo Testamento, os pais do Antigo Testamento, o nome tem muito significado. Então o pai aqui, no caso é Buzi, né? Que tem um significado não muito legal também, né? Desprezado por Jeová. Quer dizer, ele recebeu um nome não muito bom. Alguém carimbou ele com um nome não muito legal, mas ele carimba a próxima geração, no caso o filho dele, como aquele que é Mas assim, fortalecido pelo Senhor. Mas alguns nomes, Miquel, eram baseados em momentos, em situações. O que aconteceu hoje? Um trovão, um raio, uma árvore rachou por causa de um raio. Aí coloca um nome lá baseado naquele acontecimento. Opa, nós fomos abençoados por Deus com uma herança. Um nome baseado naquilo. Aí você vê, tem propósito o significado do nome de Ezequiel. Apesar do pai carregar um nome mais pesado, mas tem um sentido o nome dele. E era sacerdote, né? Da família sacerdotal. Né? O pai era sacerdote, ele provavelmente seria sacerdote. É interessante destacar isso aqui. Levita, se você nasceu da tribo de Levi, você é levita. Mas não necessariamente sacerdote. Exatamente. Sacerdote só do tronco de Arão. Todos os sacerdotes são levitas, mas nem todos os levitas são sacerdotes. Porque existia essa separação, né? E o sumo sacerdote é o filho primogênito do sumo sacerdote, no caso. No caso, Arão, aí o filho primogênito. No caso, morreram lá, né? Que é Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. Aí entrou lá Eleazar e Nadab e Abiú. Eles entraram, mas morreram, né? Cada fogo estranho. Aí ficou Eleazar e Itamar. Mas é Eleazar. Aí o filho primogênito de Eleazar seria o próximo sacerdote, assim sucessivamente. É fato que quando você chega no Novo Testamento, isso já não existia mais. Porque o Anás e Caifás lá era... Um era sogro do outro, um era parente do outro. Entrou com parente. Era genro e sogro. Exatamente. Né? E não era mais por linhagem, né? Era por imposição do próprio império. Para você ver a corrupção que estava no negócio. Um era de linhagem sacerdotal, que é da linhagem de Levi, que no caso é levita, que todos os sacerdotes são levitas, mas nem todos os levitas não são sacerdotes. Mas um lá era imposição, era imposto pelo império. Pode ver, tem lá Anás e Caifás. Um era de linhagem, mas o outro não. É como se o império entendesse, olha, um é de linhagem, mas eu quero colocar esse como sacerdote, que vai me beneficiar. E fora o fato que quando aparece lá que existia 2 subsacerdotes, já começa a haver um erro. Exatamente. Só pode haver um por vez. Né? Como que tem 2? Exatamente. Então já vê aí a corrupção. Mas nesse momento aqui, ele é da linhagem sacerdotal, ou seja, da descendência de Arão aí. Quer dizer, ele foi separado, ele iria ser separado para isso. Aí eu acho interessante 3 fatos aqui que faz parte da biografia dele. Porque quando o texto lá de Ezequiel começa, né? Fala do 30º ano lá, não é o 30º ano de cativeiro, coisa semelhante. É o 30º ano de idade do profeta. E aconteceu no 30º ano. Né? No 4º mês, no 5º dia, que estando eu no meio dos cativos, E no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Quer dizer, se você ler aqui pela própria continuação do texto, você entende que 30º aqui não pode ser, por exemplo, o 30º ano do povo no cativeiro. É o 30º ano do profeta. Ele está com 30 anos de idade aqui, quando acontece aqui esse evento que ele tem a visão de Deus. Só que ele não foi levado com 30 anos, né? Ele foi levado com 25. 22, 25, tem essa margem de... E aí existe até os textos bíblicos apontam isso. 1 Crônicas 23, 27. Já com Davi, você separava sacerdote com 20 anos. Eles eram consagrados. Então separado é uma coisa, consagrado é outra. Separado com 20, consagrado aos 25, segundo Números 8, 24. E passavam a exercer o ofício, né, de sacerdote com 30 anos, segundo Números 4, 3.
E que durava aí provavelmente até os 50 anos de idade, né? Dos 30 até os 50 anos de exercício do ministério. Por quê? Aí também tem a parte da consagração lá, né? Que é o azeite, azeite e o sangue do cordeiro na ponta da orelha, na ponta dos dedos da mão e do pé. Sim. Porque tem uma mensagem por trás disso, né? Que o profeta ouviria a voz do próprio Deus, tocaria as coisas sagradas e pisaria em lugares santos, né? O próprio Santo do Santo, no caso. Então existia todo um sentido. Só que esse período de consagração é marcado por um estudo, né? Que o sacerdote tinha que estudar, né? Hoje o povo quer fazer as coisas sem estudo, né? O sacerdote, coitado, tinha que sofrer lá estudando, né? Aquela coisa lá. Porque Como é que ele vai falar de uma coisa que ele não sabe? Lembra da então, fala do tem condição. Israel? O próprio Esdras fala, eu me dediquei a aprender a lei do Senhor, praticar e depois ensinar. Sim. Não tem como. Você senta para aprender, para levantar, para ensinar. Porque eles aprendiam lá um pouco de medicina, porque uma pessoa com lepra, por exemplo, iria se apresentar ao sacerdote. Claro. Questões civis, por exemplo, casamento, acho que é número 5, né, que fala sobre isso, né, que se apresentava lá em caso de suspeita, né? De infidelidade. De infidelidade, você ia para o sacerdote, era o sacerdote que dava a última palavra lá. A questão até mesmo de homicídio, em alguns casos, assassinato. E, obviamente, questão espiritual, as ofertas, né? O sacerdote recebia oferta do povo para saber se aquilo Deus aceitaria ou não, afinal de contas, né? Tinha que passar por um... Interessante que o que era oferecido também servia como alimento para eles. Pode dizer que o Exatamente. couro, algumas partes do sacrifício, uma parte a gordura era queimada, mas tinha parte que era específica dele. Então você vê orelha, mão e pé. Significa o quê? Que todo o meu corpo tem que estar apto para servir aquilo que é santo. Eu ouço a voz de quem é santo, mexo com as coisas de quem é santo e vou pisar no lugar que é santo. É a mesma fala de Deus a Moisés, tira a sandália dos seus pés. Santo, santo. Exatamente. Se for olhar pela questão, a trindade em si, os três em si, eles são seres Fora santos. que na mitra deles estava dizendo Santidade é o Senhor. Aí, na verdade, o sacerdote, ele carregava essa ideia da santidade no seu corpo, nas vestimentas, agora, etc. por que você viu? Por que essa lâmina de ouro? Poderia ser um bracelete, ele poderia andar com um bracelete, poderia andar com, sei lá, com uma corrente, com uma plaquinha, mas não, justamente na testa. Todo mundo enxergava, lá está o santo homem de Deus, o sumo sacerdote. Agora, eu vejo, por que na cabeça? Eu preciso entender na minha consciência que aquilo que eu estou fazendo é santo para quem é santo. Eu trago essa lâmina de ouro, santidade ao Senhor. Então eu tenho a plena consciência, por isso que está na cabeça, tenho a plena consciência de que tudo que eu vou fazer, ouvir Deus, tocar no que é de Deus e andar no ambiente de Deus, eu tenho que fazer em santidade. Eu não posso esquecer que é santidade ao Senhor. Pode ver que não é para. Santidade, eu vou fazer algo para Ele. Então tudo que eu faço é voltado. Ezequiel não foge disso. Sim, como seria, né, no caso aqui, um sacerdote, porque aí que entra o fato, né, porque o templo seria destruído, né, foi destruído, né, a cidade foi devastada e não haveria sacrifício, o ministério que ele teria não ia ter mais. Daí você vem o mistério de Deus, o trabalho de Deus, porque ele é um sacerdote, é um profeta sacerdote, na verdade. Você encontra isso. O próprio Jeremias também era de linhagem sacerdotal, era também disso, e Deus chama ele para ser profeta igualmente, como outros também foram. O próprio João Batista lá, né, filho de Zacarias era sacerdote também. E Deus chama ele para ser profeta. Então acontece esses mistérios assim. Ele era casado, morava, no caso, na Babilônia, em casa, né? Morava na beira do rio Quebar lá. Tem passagem sobre isso. Profetizou por 22 anos. E aí entram uns fatores interessantes sobre a vida e o ministério dele em relação a isso. Porque eu acho que é onde a coisa vai... Que são muitas aplicações que dá para ser tiradas daí. Tanto da biografia dele como do ministério dele. Porque ele vai ser aquele profeta que vai profetizar e viver e vai sentir aquilo que ele está profetizando. Exatamente. Né? E é muito real isso na vida dos profetas. Outro ponto que eu esqueci. Deus levantava profetas. O profeta não existe ordem. Não existe uma ordem de profetas. Existe ordem sacerdotal, ordem levítica, tal, que é ordenada, de descendente, aquela coisa. O profeta não. O profeta Deus levanta no meio do caos. É o caso de Elias, é o caso de Eliseu.
O próprio Isaías em si, o habito no povo um habito no povo de lábios Exatamente. impuros, é o meu lábio também. Quando há um cenário de caos em que o reinado está corrompido, o sacerdócio está corrompido, aí Deus levantava o último reduto, que eram os profetas. Que eram homens. Que poderia ser como Daniel, que era da classe alta, da nobreza, como poderia ser um Jeremias, ou da classe média aqui, que é o Ezequiel. Sabe o que é o interessante, Miquel, da questão dos profetas? É que eles eram responsáveis por carregar o coração de Deus. Aí você vê, exatamente, abastece aqui que o deserto Aí você vê, o profeta ele carregava o coração de Deus. O que significa isso? O sentimento que eles tinham era o mesmo sentimento de Deus. Pode ver, por que Jeremias chorou? Porque ele sentiu a mesma coisa que Deus estava sentindo no tocante à nação. Então eu carrego o coração de Deus, o sentimento de Deus pelo que está acontecendo. Então isso pesava para ele. Uhum. Não era um profeta que chegava assim, diz o Senhor, mas aquela mensagem sem vida. Não. Eu estou sentindo o que Deus está sentindo, por isso que eu transmito. A mensagem ela tem um peso. Sim. Na boca do profeta tem um peso. Ele tem que viver, exatamente. Experienciar, para ele entender exatamente aquilo que Deus está sentindo em relação ao povo. Por isso que ele carregava o coração de Deus no sentido só de passar o que Deus estava sentindo no tocante à nação. Pode ver, os profetas menores, um deles lá vai dizer: eu abomino as vossas assembleias. Vossos cultos me dão prazer. O boi conhece o seu Senhor. E vocês não me conhecem. No que a gente está roubando o Senhor? Aí o profeta fala, nos dízimos e nas ofertas. Ele está passando o que Deus está sentindo. Porque é a mesma coisa, você vai pregar uma mensagem. O Miquel pregou uma mensagem fala hoje, de enfadar, tem um texto de Malaquias. Vocês estão enfadando. Estão enfadados com as suas palavras. Agora, por que ele passa? Se ele passa essa ideia, é porque ele está sentindo. O profeta não pode falar... E Deus fala na nossa linguagem, né? É as antropopatias, mas é para nós entendermos na nossa linguagem aquilo que Deus está falando. Sim, para não haver justificativa de que ninguém entendeu. Eu não entendi, então eu vou falar na sua linguagem. Agora você entende? Pode ver que quando os profetas falavam, por exemplo, você pega a ideia de Micaías. Ele só fala o que eu não quero ouvir. Desde quando o profeta tinha que falar o que o... Como no período de Jeremias tinha os falsos profetas lá. Tinham. Pode ir, Deus é com vocês, pode ir, que Deus vai fazer, inclusive Micaías. Os profetas dizendo, não vai porque Deus é contigo. Aí Micaías entra na dele, tudo bem, vai, pode ir. Aí o rei fala, falei pra você não mentir pra mim, fala a verdade. Eu vi o povo como pastor, como ovelha sem pastores. Aí eu falei, ele tava com Josafá, falei pra você, não fala o que eu quero ouvir. É o contexto de hoje, Miquel. Quando o profeta, quando o mensageiro de Deus traz uma mensagem confrontativa, não me agrada. Porque ele não prega o que eu quero. Só que eu tenho que entender que a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus, dentro da necessidade que eu preciso. Deixa eu ler um texto aqui de Ezequiel, que é interessante. Porque quando você lê o capítulo 1, tem uma visão enorme aqui, né, e tal. Várias questões aqui, né. Ser de 4 rostos e tal. Tempestade, um monte de coisa. Aí no final, capítulo 1, verso 28, acontece isso, né? Este era o aspecto, a semelhança da glória do Senhor, e vendo isso, caí sobre meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então, diante da glória de Deus, porque ele teve visões de Deus, capítulo 1, verso 1, né? Ele estava lá à margem do rio Quebar, e se abrindo os céus, eu vi visões de Deus. Pronto, o camarada de nunca mais é o mesmo. Não tem condições. Mexe com a minha estrutura. E o chamado de Deus, de cada profeta, Deus tinha um jeito de chamar. Isaías teve uma visão também da glória de Deus. Sim, o Estevão lá, sendo apedrejado, viu os céus abertos, né? Cristo sentado do lado dele lá. Você tem o próprio apóstolo João lá no capítulo 4 de Apocalipse, que abriu uma porta assim no céu. Sim. E ele tem uma visão maravilhosa das coisas de Deus, então não tem condições. A pessoa que teve uma experiência sobrenatural, porque isso pode acontecer. Tem até uma citação do C.S. Lewis que ele fala, isso pode acontecer despretensiosamente, Deus pode se revelar a uma pessoa, como isso pode acontecer porque a pessoa estava buscando ter uma visão da glória de Deus. Sim, exatamente. Tanto intencional como não intencional. As duas coisas podem acontecer. Aí ele se prostra. No capítulo 2, né? Continuando, lembrando que a Bíblia não tem capítulo e versículo, né? A gente colocou isso depois, disse. E disse-me, né? Porque uma voz falava com ele no verso 28.
Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Quer dizer, Deus não fala com ninguém deitado, essa unção do cai-cai, que é meio perigosa isso aí. Se você não caiu porque você viu a glória de Deus. Mas você tocou no assunto, a unção do terno, quando jogava o terno, sabe de quem eu tô falando? Ele se retratou. Retratou esse um aí? Retratou. Ele falou, muitas coisas que eu fiz aí, retratou. Porque, não, e muitos o livro dele, ele, não vou citar o nome, não vou citar o nome, mas um livro conhecido, Bom Dia Espírito Santo. Então vocês já vão saber quem que é. Ele se retratou, ele falou muitas coisas que eu falei. Eu tenho esse livro aí. Tá na parte de sessão Receitas e Receitas. Então, agora você vê. O que eu pensei hoje, toda vez que alguém tem uma experiência com Deus e é sobrenatural, a minha estrutura não aguenta, Miquel. Não. Ou ele entra. Pedro, lembra do Pedro lá? Não ausenta-te de mim porque eu sou um pecador. Não aguenta. Sou meu de lábios impuros. Não aguenta. Ele tem. O corpo tem que reagir. Porque eu estou tratando de uma questão que é sobrenatural, sendo eu natural. Uma questão puramente divina, sendo eu humano. Se eu sou natural e humano, como é que eu vou reagir diante de uma questão que é sobrenatural e divina? Ou eu vou entrar em... O meu corpo começa a tremer, ou eu vou... Eu vou sentir meu coração palpitar, minha mente vai começar a borbulhar. Ai de mim, Isaías. Eu vou morrer. Uhum. Pô, eu vi Deus assentado num alto e sublime trono. Ai de mim! Esse ai é como se ele tivesse... É um tom de... Desespero. Exatamente. Calma aí. Ai de mim. Porque as pessoas... Isso daí vale a pena se você puder pontuar isso lá na sua escola dominical. Não tem condições. Eu fico espantado quando eu vejo pessoas que tiveram tantas experiências sobrenaturais e elas não mudaram. Como que uma pessoa teve uma experiência real com o próprio Deus, com o próprio Cristo, com o Espírito Santo, e ela levanta-se depois disso e continua sendo a mesma pessoa? Eu não acredito. Então. Ou ela teve um encontro com, sei lá, com um Gasparzinho, né? Sei lá. Alguma coisa assim, eu não sei, porque com Deus, aquele que é o Deus santo, perfeito, irrepreensível, que não tem como, que diz o texto, acho que Abacuque fala que ele não pode nem ver o mal de tão puro que ele é. Aí como uma pessoa diz que teve um encontro com esse Deus e continua vivendo no pecado, na adultério, na mentira, na fornicação, roubando, mentindo, não tem condições. Por exemplo, aí você lembra de um texto dentro da fala de Paulo. Quem roubava, antes não roube mais. O que Paulo está dizendo? A vida que eu agora vivo, eu vivo em quem? Vivo em Cristo. É mudança, Miquel, a experiência sobrenatural. Você vai num culto, aquela êxtase, aquele frenesi, aquele mover. O camarada caiu, de repente ele levanta. Meu irmão, como é que o irmão está? Não sei. O irmão está onde? Não sei. O irmão lembra de alguma coisa? Não lembro. Opa. Primeiro que o Espírito Santo não toma consciência de ninguém. Eu estou consciente. Se a pessoa perder a consciência, não é Espírito Santo, é demônio. Cuidado. Aí que é o problema. Uma das lições da escola dominical sobre os dons espirituais, eu abordei o que nós estamos precisando hoje para saber se vem de Deus, ou se vem do homem, ou se vem do diabo. Discernimento, eu vou discernir, calma aí. Aí você vê, caiu, tudo bem. Houve um mover, caiu. Você levantou como? Como é que é isso? Eu sou sincero. Eu tô sentindo algo dentro de mim que eu creio que é Deus. Opa. Tudo bem, vamos ver. Aí você vê, o camarada entrou aqui, tava com a vida atrapalhada, uma vida toda torta. Aí você começa a ver. E que é isso? Aqueles CDs que eu tinha em casa lá, joguei tudo fora. Eu tinha várias revistas lá em casa. Eu não sei se você já teve essa experiência. Joguei fora. Mas eu já passei por essa experiência de você ouvir uma pregação. E aquilo ser tão impactante, você sair do culto sendo assim, eu preciso ser um crente melhor. Claro. E você volta para casa e você assume um compromisso diferenciado. Se você fazia certas práticas que até talvez no olhar de alguém não tenha tanta importância, mas aquilo te impactou tanto que você falou, não consigo viver mais essa vida. Então. Essa realidade. Porque aquilo mexeu. Porque não tem condições. A palavra de Deus, a presença de Deus, o relacionamento com Deus leva a mudança. Por que a Bíblia fala? Eu preciso orar, preciso manter a vigilância. Agora, teve uma experiência sobrenatural, a pessoa muda. Se ele fala pra mim, olha, Jadiel, eu estou sentindo algo diferente. Eu confesso pra você que eu quero crer que é algo de Deus. Durante a semana ele vai comunicando, olha, joguei minhas revistas fora, joguei todos os meus CDs fora. Não sei, eu tô percebendo que estou mudando.
meu palavreado mudou, minha forma de falar com os meus pais mudou. Meus pais estão percebendo. Olha, eu tô com uma vontade de conhecer Deus, tô com uma vontade de ler a Bíblia, eu pego pra ler a Bíblia. Vontade de orar, Olha, eu leio uma folha, eu leio 2, daqui a pouco eu tô lendo 4, 5 folhas, coisa que eu não fazia. Isso pode ser o quê? Porque o Espírito Santo quer me levar pra onde? Pra intimidade com Deus. Se isso está gerando 1 mês, 2 meses, já tem 1 ano, ele já foi discipulado, passou pelas águas, está lá assíduo, é um camarada sedento por Deus. Então aquela experiência que ele teve foi algo de Deus. Agora, caiu, levantou e não houve mudança, então a unção do cai não resolveu nada. É perigoso. Ainda ele continua, então entrou em mim um espírito que falava comigo, me pôs em pé e ouviu o que me falava. É a questão, o Espírito Santo ele quer colocar... Você pode até se prostrar diante da visão da glória de Deus, mas quando é para falar, ele vai te pôr de pé. É o próprio Espírito que põe de pé. Né? E disse-me, filho do homem, te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, se rebelam contra mim, e eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semelhante duro e obstinado de coração. Eu te enviei eles, e lhes dirá assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que este esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas suas palavras, ainda que sejas sarças e espinhos para contigo, e tu habites como escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assombres com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde, abra a tua boca e come o que eu te dou. Você vê que ele repete do começo da sua leitura até o final 4 vezes. Ele já está avisando, olha, você vai ser levantado, você vai ser atalaia, você vai profetizar. Eu já digo, eles são casa rebelde. Já estou te avisando. Como ele falou para Jeremias, as mesmas coisas que aconteceram. Já estou te avisando para onde é que você vai. Você não vai que a coisa não seria fácil. Porque essa é ilusão. Quando eu vejo uns camaradas, eu quero ser pregador. Você quer ser pregador mesmo? Vamos só dar um que acontece aqui com um camarada. A pregação e o pregador. Deus mandou ele construir uma maquete de Jerusalém, que ele tinha, no capítulo 4, que ele tinha que dormir 390 dias. Ele tinha que dormir de um lado, 40 dias do outro, para representar o cerco, né? Quantidade de dias do cerco relacionado ao cerco. O cerco que a Babilônia teria com o povo de Israel, né? O povo de Jerusalém. Depois, para que ele pegasse lá, fizesse um bolo de cereais e colocasse no meio estrume e comesse. Ele disse que não. Porque o povo iria viver isso, né? E ele não queria, lógico, o sacerdote não podia comer nada impuro. Não queria comer um negócio dele. Mas é o que Deus mandou ele fazer. Raspar a barba e cortar o cabelo, né? Que era desonra ao povo naquele contexto, porque a nossa teologia sobre isso tem nada a ver com a Bíblia. Nesse contexto aqui, raspar a barba e cortar cabelo para o judeu, isso é um sinal de desonra, vergonha, vexação. E aí você tem aqui Deus falando para o profeta isso. Porque esse seria o sentimento, o mesmo sentimento que Deus tinha para com eles. Deus mesmo estava sendo desprezado e sentia vergonha deles. Tirar a mobília da casa dele, né, para morar do lado de fora da cidade, para o povo saber o que significa ser abandonado, como ele mesmo estava sendo abandonado pelo povo rebelde. A esposa dele foi tirada dele, e é interessante, é um dos capítulos talvez mais tristes de Ezequiel, porque ele foi tirado da esposa. Deus fala assim, enterra a esposa e de tarde prega. E aí? E ainda o texto lá fala das delícias, né? A esposa dele é como uma delícia aos seus olhos. E você vê, volta lá no Pentateuco agora, referente ao sacerdote, se morresse alguém na casa. Lembra quando morreu os filhos de Arão? O que Moisés falou? Não vai se descabelar, não. Não vai se descabelar, não. Você pode manter sua postura aí. Nada de se desesperar, porque você é separado para um propósito. Nada disso. Sim, e fala lá de gemer em silêncio. Nada, exatamente. Nada de desespero. Não vai arrancar os cabelos, não. Postura. Você foi chamado para ele. Ah, mas é meu filho. Não tem problema. Deus te consola, você vai manter a postura. Aí eu pergunto, você quer ser profeta ainda? E aí? Exatamente. Você quer chorar? Porque esse, quando eu vejo, né, quando ele descobre o rolo, né, que é o livro, é uma figura de linguagem, claro, mas dá essa ideia de sentir, de experimentar. E você tocou no assunto de viver o negócio. Do bolo, quando ele vai assar o bolo, como não tinha lenha, então usa as fezes, como
material de combustão. Uhum. Coloca fogo nas fezes aí que vai pegar fogo. Você assa o bolo em cima. Ele falou, não. Então Deus falou, então usa esterco de vaca, esterco de animal. Aí sim. Você viu uma coisa tão nojenta? Ele falou, não, eu não posso. Vou assar meu bolo, eu vou fazer meu bolo em cima de uma coisa impura. Isso, para o judeu, você lembra, tem um texto de Malaquias que fala sobre isso, e no Levítico também, né? A parte do sacrifício que eles faziam lá, as fezes, né, era jogado fora, era impuro. Se tocasse, se o sacerdote tocasse nisso, ele já ficava impuro. Aí Deus, e era sinal de vergonha, inclusive no texto de Malaquias 2 lá, fala que Deus iria pegar as fezes dos animais e esfregar na cara dos sacerdotes, para tornar eles impuros. Aí agora Deus pede pro Ezequiel, porque lá o texto é fezes humanas. Exatamente. Não é fezes de animais. Era pra bolo. fazer fezes humanas. É que daí ele negociou com Deus ainda. Você vai usar, ao invés de usar lenha pra queimar, você vai usar as fezes humanas. Então você faz o bolo, coloca lá em cima de alguma coisa, mas o que você vai usar por baixo pra queimar, imagina o cheiro daquilo. Imagina. Passando pro bolo. Tudo bem, então eu vou colocar, vou dar um boi aí. De chá pra você. Colher de chá, então pode usar esterco de vaca. Você já pensou? Não vai ser tão nojento assim. Pra você ver como era, para que o profeta, depois de viver isso, Exato. levantar-se lá pregar. E pregar com a mesma indignação que ele estava vivendo naquele momento. Era o que Deus estava passando para ele. Sinta o que eu estou sentindo. É o caso de Oséias. Isso que eu ia falar, do abandono da mulher. Oséias, imagina Oséias, gente. A mulher prostituta pega uma mulher de prostituições. Porque alguns vão dizer que ela virou prostituta. Não é isso que o texto diz. O texto deixa claro, é mulher prostituta. E você viu, você tocou no assunto, você viu o pastor que, melhor pastor não, o camarada que... vai e adultera, daí pegou o texto lá, pega uma mulher e adultera com ela. Aí não dá, né? Na língua portuguesa ele assassinou totalmente. Mas o que é mais chocante, decepcionante, é que eles oraram. Oraram ainda, antes de cometer o ato. Aí o repórter falou, vem cá, vem. O texto não está dizendo, pega uma mulher adúltera. Aí ele olhou assim, mas não é adultera, não adultera, tem um acento. Ele entendeu, pega uma mulher e adultera com ela. Olha a diferença. Então você vê, adúltera, tem filho, daqui a pouco Deus faz o quê? Você vai sentir na pele que é ser abandonado. Sim. E aí lá é triste também, porque a mulher já era uma mulher de prostituições. Ele tem um filho. O primeiro filho, alguns os comentaristas acreditam que é dele. Mas os outros dois são filhos de prostituições. E ele tem que assumir. E ele vai lá no prostíbulo de novo, traz de volta pra casa. Ela vai voltar, ele vai trazer de novo pra casa. E vai assumir todos os filhos. E o que Deus está querendo falar pra ele? É o que eu tô fazendo. É o amor isso é pra... Porque ele pregaria sobre o amor incondicional de Deus. Como é que ele vai pregar sobre o amor incondicional que está acima de todas as coisas, se ele mesmo não provou na veia isso aí? Oséias é o atalaia. Ele entra como atalaia pra mostrar o que? Israel, eu vou falar pra vocês o que Deus está sentindo, é o que eu estou sentindo. Eu fui abandonada pela minha mulher. Aí é como se ele dissesse, olha, é o mesmo sentimento de Deus. Deus foi abandonado. E vocês abandonaram contra ele. Exato. É profundo aqui.